Olá pessoal, nessa semana nós vamos ver uma complementação de conteúdo das aulas anteriores. A gente vai dar uma revisitada em vistas auxiliares e também em seções que ficou faltando na aula de corte. Além disso, eu vou mostrar para vocês como salvar os arquivos do AutoCAD em PDF, tá? Ou mandar para impressão, tá? O AutoCAD em PDF, a gente consegue botar ele dentro dos formatos que a gente já tem desenhado, formato A4, formato A3, A2, tá? E aí fica certinho também, caso vocês queiram mandar para alguém ou até mandar imprimir depois. Tá? Então, para isso, tradicionalmente, vamos voltar para a aula, uma revisão teórica do conteúdo, tá? E para isso, vou passar aqui para o PowerPoint para a gente poder discutir um pouco sobre, né, os assuntos de vista auxiliar e vistas em seção, né, dentro da peça, fora da peça e assim por diante. Né? Alguns objetos ou alguns produtos eles têm planos inclinados que nos rebatimentos tradicionais, vista lateral, vista frontal, vista superior, acabam não ficando em verdadeira grandeza, tá? E em alguns outros casos a gente tem cortes no objeto que mostram alguns detalhes como eixos, raios e assim por diante, que você quer mostrar o formato da seção, né, desse objeto. Então, essas duas ferramentas complementam o que a gente já tem visto na questão do desenho técnico mecânico, tá? E em relação de AutoCAD, a gente não tem muita coisa, novidade em termos de desenho, tá? De ferramentas, porque a gente praticamente já viu é, quase todas. Mas a gente vai ter no final a explicação sobre como imprimir os arquivos, tá? E é extremamente importante para vocês na vida profissional de vocês, tá? Então, as vistas auxiliares, elas têm essa função de representar algo que está em verdadeira grandeza e que não consegue ser representado nas vistas tradicionais, né? Que a gente pode chamar assim, a frontal, lateral e superior. Então, você precisa de um plano auxiliar, de um plano extra, para permitir que a representação dessa vista aconteça. Então, você vai fazer o rebatimento a partir dessa vista inclinada, criando um plano perpendicular ou paralelo a ela. Esse plano paralelo vai permitir que as informações fiquem em verdadeira grandeza, tá? A BNT ela recomenda que seja representada somente a parte que está inclinada. Então, para isso, a gente tem o que a gente chamaria de linhas de ruptura, tá? Que são linhas que interrompem a vista. Então, como a gente viu aqui no desenho anterior, você tinha um rebatimento completo da peça, incluindo essa seção aqui que não está em verdadeira grandeza. Né? Então, para isso, é importante a gente ver que essa área que não está em verdadeira grandeza. Então, para isso, a gente acaba criando uma ruptura no objeto, né? E essa ruptura serve para interromper mesmo a representação e deixar somente a parte que acaba nos interessando. Então aqui a gente tem uma interrupção antes da linha, seria essa aresta que está aqui. Né? Então a ruptura ocorreu antes, é como se a gente tivesse interrompido a peça aqui nesse ponto. E aí essa linha de ruptura ela pode ser feita de duas maneiras, depois eu vou mostrar para vocês. Ela pode ser feita à mão livre ou ela pode ser utilizada uma linha zigue-zague, tá? E sempre uma linha estreita, tá? Mais fina, similar ao que a gente tem usado para os tracejados e para as linhas de centro. Tá? Uma coisa importante que a gente já começa a reparar aqui é a utilização de indicação, assim como a gente tinha nos cortes. Na vista auxiliar a gente tem a indicação de uma seta e de uma letra que mostra a direção de rebatimento dessa vista. Além disso, a identificação desse rebatimento, assim como a gente tinha lá nos cortes, a gente colocava o plano, aqui a gente vai colocar o nome da vista. Né? Então, vista A, referente a esse rebatimento A. Tá? Isso aqui vocês já devem estar bastante por dentro, é só
um lembrete, tá, do que precisa ser trabalhado. Aqui tem um exemplo de como ficaria isso com as cotas, com tudo, o desenho técnico. Essa seta pode estar encostada aqui no objeto. Tá? Aqui só lembrando uma coisa, para chamar a atenção de vocês, a simbologia de furo quadrado, né, de uma medida quadrada. Isso já quer falar, né? Se é a representação de um quadrado, todos os lados são iguais, e assim por diante, tá? Então aqui também só para passar um pouco, né, de como ficaria o desenho com as interrupções. Vamos mais para frente. E aqui o que a gente chamaria de vistas auxiliares duplas. Tá? Aqui no caso a gente precisa de dois rebatimentos de vistas auxiliares para conseguir representar essa face que está aqui no objeto. Deixa eu ver se eu consigo pintar essa face aqui. Ó. Essa face necessitou, né, de dois rebatimentos. Se a gente olhar com mais calma aqui, a gente vai ver que esse primeiro rebatimento aqui, que é o rebatimento A, resultou nesta vista que está aqui, e a partir dele foi feito o rebatimento B para conseguir representar essa face aqui em verdadeira grandeza. Tá? Isso é bem comum em peças com a geometria mais complexa, a necessidade de mais vistas auxiliares. Tá? Aqui não tem mais muito o que mostrar, é mais para vocês relembrarem esses conteúdos. Com relação às seções diferentes dos cortes, né? Quando a gente fazia lá o corte, a gente traçava um plano né, que seccionava a peça e a gente fazia o rebatimento a partir desse plano, né, como se a peça começasse daqui para lá. E aí a gente conseguia enxergar, inclusive, essas arestas aqui, né, que estão proeminentes aqui para fora do objeto, que resultou nesse contorno aqui completo da peça. E, obviamente, o nome aqui do plano de corte AA, tá? Nas seções, isso é um pouco diferente. O que aparece propriamente no objeto? Na utilização das seções, a gente enxerga somente a parte onde o plano está tocando. Então, se o nosso plano está passando nesse ponto, o que a gente vai enxergar é literalmente uma seção desse ponto aqui do objeto, que no caso é essa parte do eixo, onde tem esse pequeno rebaixo aqui. Então, a gente enxerga, a gente recebe as achuras, igual a gente recebia no corte, onde o plano toca, mas a gente não faz a representação do restante da peça. Tá? A gente faz a representação única e exclusivamente da parte onde o plano encosta na peça. O nome aqui embaixo muda, porque já afinal de contas não é um corte, a gente não enxerga o restante da peça, então ele recebe o nome de seção e as letras correspondem também ao mesmo plano. Tá? Então essa pequena diferença no rebatimento de um corte para o rebatimento de uma seção. Tá? Ela está muito mais preocupada com representar esse formato do ponto onde ela está passando. Tá? É uma coisa mais, digamos, pontual do objeto. É muito comum em eixos, tá, pessoal? Muito comum em objetos que tem essa característica, tá? Que vão mudando de seção ao longo do objeto. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui um raio de roda, tá? Rebatimento do corte e dentro da peça o rebatimento de uma seção. Então, se a gente olhar aqui, nós temos um plano de corte passando aqui, né? Um corte com rotação, se vocês lembram das aulas para trás aí.
Então ele foi rotacionado até esse ponto, o que faz com que a representação desse braço ocorra, né, de maneira simétrica. Isso a gente já viu. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é na utilização da seção dentro da peça. Então, como a gente viu que mesmo passando por cima do raio de roda em corte, não é representado, não recebe achura, né? Então essa região aqui, que teoricamente foi cortada pelo plano, pela norma técnica, ela não recebe achura, na seção você consegue representar de maneira clara e objetiva o formato desse raio de roda, no caso aqui um formato circular, poderia ser ovalado, triangular ou qualquer outro formato, tá? E aqui a gente consegue evidenciar bem isso, o que dá mais, deixa mais fidedigno o nosso projeto e dá mais informação para quem estiver executando, tá? Então ele é bastante utilizado aqui, ó, se a gente for ver, em nervuras, em braços de volante, em rasgos, tá? A seção enriquece bastante nesse ponto. Aqui outros objetos, por exemplo, um cilindro, onde a seção está sendo representada dentro do objeto, tá? Isso pode acontecer. Aqui um L, né? Poderia ser uma cantoneira ou um perfil metálico. Está aqui também a seção do objeto representada dentro da peça, tá? Esse é um tipo, uma possibilidade de representação. Obviamente aqui as linhas não são da mesma espessura que o do objeto externo, são linhas mais estreitas, tá? Vocês poderiam utilizar a mesma da Ashura, tá? Para fazer. Toda ela ficaria no mesmo padrão da Ashura. Na questão dos planos que a gente já tem criados, tá? Aqui também é outro exemplo, ó, de uma seção que foi representada dentro da peça. E aí a gente tem representações dentro da peça, mas com interrupção da vista, tá? Essa interrupção foi feita para facilitar a compreensão da figura, porque se ela fosse completa aqui, isso ia gerar dificuldade de interpretação. Já vista que aqui teria outra achura por cima do objeto. Então, para facilitar isso, o desenhista interrompeu a vista. Tá? Você pode ver que mesmo com a interrupção, a vista permanece aqui com as dimensões do rebatimento normal. Né? É como se você abrisse um espaço para trazer uma nova informação no desenho. Tá? Nesse caso aqui também é um corte, né? E como ele está dentro do objeto, a seção está dentro do objeto, ela não recebe a indicação. Tá? A indicação vai aparecer quando ela passar para fora do objeto. Tá? Aqui são seções que utilizam uma linha de centro como referência. É como se você tivesse a seção dentro do objeto, mas você tivesse prolongado ou trago para fora a partir dessa linha de centro. Então, o que acontece? O que a linha de centro indica? Que essa seção foi retirada nesse ponto, que essa outra seção retirada nesse ponto, essa seção aqui e essa outra nesse ponto. Tá? Então a gente não vai precisar ficar evidenciando aqui plano de corte e assim por diante. É uma maneira também bem simplificada de demonstrar as seções de objeto, aqui mostrando dessa peça. Então você traz uma linha de centro e já representa o rebatimento da seção logo abaixo. E aqui, como eu falei, objetos que têm geometria complexa, você consegue verificar a mudança da seção, né? Sai de uma circunferência e vai até uma elipse. Então, assim, vamos saber escolher, digamos assim, em que momento aplicar cada uma delas, tá?
às vezes aqui, se eu fizesse esses desenhos, imagina que eu tivesse colocado todas as seções dentro do objeto. Imagina uma seção aqui, depois essa outra seção aqui dentro desse objeto, outra seção aqui e a última seção aqui dentro. Ia ficar um pouco complexo demais, digamos assim, a interpretação, haja vista que a gente tem uma aresta passando aqui dentro da peça, né, mais estante de achura sobrepondo a peça. Então, às vezes, levar para fora da peça também fica mais fácil a interpretação. Mesma coisa acontecendo aqui embaixo. Né? Se a gente desenhasse ele dentro da peça, talvez a compreensão da seção ficasse prejudicada. Tá? Então, são maneiras de estender essas mesmas seções para fora do objeto. E por fim, a última, né? Aqui tem outro exemplo também de seção para fora do objeto com linha de centro. Então, aqui a gente tem as linhas de centro, então a gente sabe que a seção foi retirada desse ponto, a seção foi retirada aqui, aqui e aqui. Tá bem claro e bem simples. E o último é a maneira como a gente faz os cortes. Você passa um plano de corte, identifica com letras maiúsculas, setas que direcionam o rebatimento, e aí você plota as vistas colocando a identificação de cada seção abaixo da vista. Também funciona, tá? É muito comum as pessoas esquecerem de trocar, tá? O que é seção e o que é corte, acaba chamando tudo de corte. Tomem muito cuidado com isso, tá? Para não cometerem esse erro. Tá? Um ponto importante aqui também a ser observado é que a achura é a mesma, já que o objeto é de um único material. Então, nesse caso aqui, as seções recebem todas as mesmas achuras, de acordo com o material do objeto. Então a gente tem três maneiras. Uma é desenhar dentro, a segunda é fazer um prolongamento a partir de uma linha de centro, e a terceira é fazer um rebatimento similar ao que a gente já vinha fazendo com os cortes. Tá? São três possibilidades. Cada um vai usar o que identificar como sendo a melhor solução para aquele seu desenho, para aquele seu objeto. Aqui só trazendo mais uma informação sobre encurtamento. Né? O encurtamento ele é muito utilizado em peças muito longas, eixos, tubulações, coisas que têm detalhes muito pequenos em relação ao comprimento. Né? A seção transversal ela é muito menor do que o comprimento da peça. Então, de uma maneira, você não dá uma escala de 50 vezes, 20 para 1, 50 para 1, né? Você não reduzir demais a peça, você encurtar ela a fim de deixar os detalhes mais evidentes e numa escala que melhore a compreensão do objeto. Então, o que você faz? Você faz interrupções na peça e mantém assim, uma escala melhor. Então, é como se você tivesse cortado a peça e chegado essas duas partes mais próximas, né? Como se a gente olha aqui, as faces não vão se encostar. E uma coisa importante é que essas interrupções elas só podem acontecer em seções onde nada acontece na peça. Então, por exemplo, aqui eu consigo aplicar uma interrupção. Por quê? Porque não tem um furo, não tem um rebaixo, não tem nada. A peça continua igual ao longo de toda a interrupção. Eu não poderia, né, lembrando isso, eu não posso fazer uma interrupção daqui para cá. Por quê? Porque no meio disso eu tenho esse detalhe aqui, que é uma mudança no diâmetro da peça. Então, nesse ponto, isso não pode acontecer, eu não posso fazer interrupção. Tá? Então, daqui para cá eu posso, daqui até esse ponto eu posso fazer. Tá? Então, para cá eu posso, aqui no meu não posso. Tá?
Isso é uma coisa também a ser observada para vocês não ocultarem detalhes importantes da peça. Lembrando que quanto mais informação vocês trazem, melhor é os seus desenhos técnicos, mais fácil a compreensão, mais fácil é para quem está lendo e para quem vai executar essas peças no chão de fábrica, tá? Tragam clareza, não deixem dúvidas, coloquem informações que auxiliem a execução dessas peças. Aqui mostrando as interrupções, evidenciando duas coisas. Primeiro, as linhas, a mão livre ou zigue-zague. Então, aqui um exemplo da zigue-zague. E aqui o exemplo de linhas de interrupção à mão livre. Tá? Todas elas finas. Tá? E as cotas, uma informação extremamente importante, as cotas não vão sofrer alterações. Então, se essa peça aqui tem, sei lá, 100 milímetros, ela vai continuar com 100 milímetros, mesmo que na representação, o encurtamento, né, a peça seja representada menor. Tá? É similar à questão das escalas, onde as cotas não se alteram. E aqui um exemplo, tá? De tudo junto em uma peça só. A gente tem interrupções, a gente tem encurtamentos, a gente tem seções representadas fora da peça. Está aqui a seção A, seção B. Vocês podem ver que aqui tem um furo, né? Esse furo aqui, como o plano de corte não toca, a gente não tem a representação. Então vai só representar as áreas que foram tocadas. A gente tem seções dentro da peça, tá? Então aqui é uma miscelânea, um conjunto de informações aplicadas cada uma à sua maneira, tá? É uma maneira legal de visualizar, tá? Como fazer uma coisa ou outra dentro do objeto, tá? Aqui, por exemplo, cabia uma vista que poderia até ter sido interrompida, mais ou menos nesse ponto, fazer algo similar a isso. Talvez ficasse até mais claro, mas a fim de exemplo didático foi colocado sobre a peça. Aqui, por exemplo, talvez essa seção não conseguiria ser representada aqui nesse pequeno espaço. Então fez a opção de fazer a representação fora da peça. Tá? Tudo isso parte do trabalho do projetista e do desenhista. Aqui também dois exemplos, um rebatimento que foi apresentado seções internas e outras áreas que foi feito, né, no caso essa área, é uma área mais ou menos nessa altura, que foi feito seções externas, tá? Então aqui a gente consegue identificar a variação da peça ao longo do corpo. Isso é uma seção circular, depois uma seção quadrada nesse ponto, né? Uma seção elíptica e depois uma geometria mais complexa, que é uma elipse combinada aqui com dois ressaltos nessa região. Então é só fim de exemplos para vocês. Tá? E aqui, como fazer a impressão no AutoCAD. Aqui está só um resumo, tá, das principais configurações que a gente vai fazer. Eu vou lá para o AutoCAD, deixa eu já tirar aqui para vocês poderem ver. Eu vou lá para o AutoCAD e vou fazer a demonstração desse slide aqui de como imprimir ou como salvar um PDF a partir dos desenhos do AutoCAD, tá? Então vamos lá. Estamos aqui, desenhos das aulas anteriores, tá? Os formatos que a gente já vinha trabalhando, formato A4, formato A3, formato A2 e assim por diante. Esse é A2 com escala, A2 sem escala, A4, A3. Então estamos aqui. Eu montei um exercício para vocês. Tá aqui um exercíciozinho para vocês trabalharem um pouco. Aqui o desenho de vista auxiliar. Aqui
uma outra peça com vista auxiliar aqui para vocês fazerem desenho de seção, tá? Aplicar cotas e aí depois, se vocês quiserem, colocar nos formatos e treinar essa parte de impressão, tá? Primeiro passo, você já fez o desenho, já botou cota, já botou na folha. O que a gente vai fazer? A gente tem duas opções, vir aqui no plot, ou na impressorinha de impressão, ou dar um Ctrl P, tá? Ferramenta Ctrl P aciona a ferramenta de impressão e vai abrir essa janela. Essa janela pode estar curta ou estendida, tá? Esse botãozinho do lado aqui estende ela e abre o restante das informações. O que a gente precisa configurar? Vamos lá. Primeira coisa, Printer Plotter. A gente vai escolher DWG to PDF. Isso aqui é extremamente importante para a gente conseguir configurar diretamente para o PDF, tá? A impressão virar um PDF. Depois, tamanho do papel. Aí você vai escolher. Eu vou começar com o formato A4, tá? Então eu vou aqui. Vocês vão procurar sempre os formatos ISO Full Blend, tá? Que são os formatos padronizados de papel. Então eu vou pegar aqui o ISO Full. Vocês podem ver que cada um tem duas versões, tá? Normalmente uma versão horizontal e uma versão vertical. A primeira, se não me engano, é a largura e a segunda é a altura. Então, para o A4, como eu vou botar ele vertical, 210 por 297. Tá? Aqui no plot area, a gente vai voltar já, mas a gente vai selecionar o window. Tá? Plot offset a gente vai centralizar. Então, seleciona aqui Center the Plot. Vou passar para esse lado de cá. Vou travar aqui só para mostrar para vocês. Vamos vir para cá. Ó. Essa opção é o que vai garantir que os nossos layers que são coloridos não fiquem impressos coloridos. Então a gente vai vir aqui botar monochrome. Monochrome é o preto e branco, tá? Então se a gente deixar na escala de cinza, ele vai botar uma gradação entre o preto e o branco conforme a cor que você está utilizando. No monochrome, dependente lá no seu layer, tá verde, tá rosa, tá azul, vai ficar preto. Tá? Então, seleciona o monochrome, dá um sim. Aqui não tem muito o que mexer, tá? Qualidade normal, não precisa muito ajuste. Aqui vertical, horizontal. Como eu vou imprimir o A4 em pé, eu vou já deixar no formato retrato. E aqui no Fit to Page é para ele fazer o ajuste, tá? Isso aqui vocês vão usar quando vocês tiverem dado escala na folha, tá? Lembra lá na aula de escala que uma das opções era ou dar escala no desenho ou dar escala na folha? Se você tiver dado escala na folha, você vai dar um Fit to Page, tá? Senão você pode escolher a escala 1:1 aqui, ó. E aí você dá um Apply to Layout. Esse Apply to Layout, ele aplica essa configuração a esse layout que você está utilizando. Então ele salva as configurações, tá? Então só voltar para cá, ó. Window. O Window, se eu clicar aqui nesse segundo botãozinho, que é o Window com o símbolo de menor que, ele vai me permitir selecionar a folha. Então eu venho aqui na área de trabalho, pego o meu formato A4, seleciono ele automaticamente volta. Aí para eu visualizar, por exemplo, antes de salvar, antes de mandar imprimir, eu vou vir aqui e vou dar um preview. E aí ele vai me abrir o modelo em PDF para eu visualizar. Tá? Então aqui eu consigo ver de maneira clara que a peça está mais espessa, que a linha de corte está mais fina, mas que as extremidades e o desvio está foi engrossado conforme a norma.
Eu consigo ver aqui que a linha de Ashura está mais fina do que a linha de desenho, conforme a gente tinha configurado. Que as linhas de cota e linha de centro também estão mais finas. Tá? Eu consigo verificar tudo isso que já foi preparado. Fiz a verificação, está tudo dentro do formato. Clico aqui no xizinho e venho no OK. Na hora que você dá OK, ele vai abrir a caixa para salvar. Então você vai poder escolher onde você quer salvar, colocar o nome aqui, arquivo em PDF, e ele vai salvar. Eu vou salvar aqui no desktop só para a gente poder visualizar aqui o arquivo que foi salvo a partir do AutoCAD. Tudo certinho, tudo dentro da norma, conforme a gente estipulou, tá? Então é mais ou menos isso. Aí você vai para outro formato. Ah, não, agora vou imprimir um A3. Vem cá no plot ou no Ctrl P, troca o formato de papel para o A3. Como ele está deitado, a largura é maior que a altura, então 420 por 297. Muda aqui o sentido, a orientação para Landscape. Vai no Window, para você poder selecionar o Window. Seleciona a folha. Dá um preview. Tá lá a sua folha, formato A3. Tudo conforme determinado. Né? As arestas do desenho mais espessas. A linha de ruptura, né? Aqui usada para fazer esse corte aqui mais fina, as linhas do desenho mais espessas, tracejadas que a gente tinha configurado mais finas também, e assim por diante. Tá? Vou lá no A2, então venho no A2 aqui, 540, dou aqui um Window, seleciono o formato A2, dá um preview também, ó, dentro do formato A2, tudo certinho. Agora vamos ver o formato A2 que eu dei escala. Vou pegar ele que está aqui do lado. Pegar ele aqui do lado. Vou dar um preview. Ah, ele ficou pequeno, né? A gente deu uma escala de redução na folha, porque afinal de contas a gente estava trabalhando com a escala de 2:1 do desenho, né? Nas aulas passadas, se vocês tiverem dúvidas, voltem lá na aula de escala. Então eu preciso mudar uma configuração, que é essa aqui, ó. Plot Scale não vai ser 1:1. Você pode ou colocar aqui 2:1, mas se você vier aqui botar Fit to Paper e olhar aqui, ele já se enquadra no formato, tá? Então são maneiras de vocês configurarem as impressões de vocês, tá? E é sempre bom dar uma verificada depois de salvar. Para salvar é só dar OK. E aí colocar o nome do arquivo, escolher o lugar e salvar. Tá? Então para a aula dessa semana é isso, é uma coisa um pouco mais light, mais leve. Nas próximas aulas a gente vai voltar para outras ferramentas do AutoCAD, né? A gente vai trazer para vocês a parte de tolerâncias, então como ajustar isso no AutoCAD, como introduzir essas informações, para depois a gente entrar na parte de desenhos de conjunto, tá? Nessas últimas etapas eu vou começar também a postar os vídeos que eu falei para vocês sobre modelamento 3D, tá? Para facilitar o acesso de vocês, eu vou mostrar como utilizar o Solid Edge, que é de graça para quem é estudante, tá? Então, se vocês tiverem interesse, a primeira postagem vai ser como instalar o software e depois disso eu vou mostrar os primeiros comandos básicos para vocês e alguns avançados, como fazer desenho técnico,
como tirar as vistas, cortes, mais ou menos tudo isso que a gente viu no AutoCAD, só que agora num software de modelamento 3D. Vai ser o bônus para vocês que quiserem dar continuidade aos estudos, tá? Então, vai junto o PDF da aula e uma listinha de exercícios para vocês treinarem, tá? As vistas auxiliares e também a impressão dos formatos. Tá? Vocês podem usar os exercícios antigos para isso. Então é isso. Até a próxima semana e bons estudos para vocês. Até mais.